Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Vamos para mais uma palavra que Deus nos proporciona aqui nesse canal, nesse grande dia. Para você que vai ver esse vídeo em horários diferentes, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje nós vamos mais uma vez falar das Sagradas Escrituras. Eu vou entrar em algum tema aqui com você, mas antes eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, é um canal novo, nós criamos, canal para edificar a sua vida. Todo dia eu vou vir aqui deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Então, em nome de Jesus, se inscreve no canal se você puder, ativa as notificações, deixa o seu joinha, porque vai ser bênção para a sua vida. Então, vamos para o vídeo. Você que está chegando agora, Deus abençoe você. Vamos literalmente para a palavra de Deus que neste dia vai se encontrar no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes, no capítulo 6. Nós vamos falar todo dessa história de desse juiz aqui, que é o Gideão. Eu gostaria que você me acompanhasse aí, em nome de Jesus. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim, ó. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal perante aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, covas que estão nos montes e as cavernas e fortificações. Vamos ler o versículo 11 agora. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Vamos para o versículo 25 do capítulo 6. E aconteceu na mesma noite que o Senhor disse, toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi, de 7 anos, derriba o altar que é do teu pai e corta o bosque que está ao pé dele. O tema de hoje é o segundo boi. Vamos entender aqui. O livro de Juízes ele cobre uma faixa mais ou menos de 240 a 340 anos. Então fica nesse meio termo aí. Quando nós lemos e vemos Deus levantando o juiz, nós vamos ver que a Bíblia Sagrada vai apresentar aqui 13 juízes. O 13º, ele já é Samuel, que aparece não só como um juiz, mas como um profeta também. Então vamos entender. Todas as vezes que Deus levantou juízes, o primeiro detalhe que o texto vai nos dar é que Israel estava sofrendo por 7 anos. Israel estava sofrendo por 7 anos. E o texto vai dizer que quando Deus dá o livramento, Israel fica 40 anos repousando em graça. 40 anos sem nenhum tipo de problema. Primeiro detalhe que eu queria dar para você, que a felicidade que Deus tem para te dar, que as bênçãos que Deus tem para te dar, elas não vão ser menor do que o tempo de frustração que se levantou sobre a sua vida. O tempo de bênção sempre vai ser maior, nunca vai ser menor. Talvez você esteja passando um período de provação, um período de dificuldade aí na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida sentimental, não importa em qual área for. No início dessa palavra eu quero falar para você que Deus está com as mãos estendidas sobre a tua vida e que quando Ele decidir te abençoar, querido, vão ter que torcer o beiço, não vai adiantar cara feia, porque quando Deus honra, quando Deus abençoa, o diabo tem que se prostrar. E o tempo de felicidade ele vai ser extensivamente maior.
do que o tempo de provação que você está passando. É o primeiro detalhe do texto. Outra coisa que eu queria falar para os irmãos é que essa palavra aqui no hebraico, na tradução, né, para o grego, na verdade, de toda a Bíblia Sagrada ali, da Septuaginta, essa palavra aqui, ó, e o Senhor os deu na mão dos medianitas, essa palavra aqui é iadar. Iad, na verdade é iad a pronúncia. Iad significa encaixe. Na época da construção do tabernáculo, foi necessário alguns encaixes para encaixar a madeira. E esses encaixes ajudavam no suporte do templo. Ajudavam as madeiras a não ficar pendidas. Então, quando o texto fala mão, fala de encaixe. Às vezes nós passamos por alguns problemas, como os filhos de Israel foram afrontados durante 7 anos. Nós passamos por certos problemas para que Deus venha encaixar certas coisas na nossa vida. Coisas que estão fora do lugar e precisam voltar para o lugar. E Deus está falando contigo. Se você está passando por alguma dificuldade, existe alguma coisa que eu preciso colocar no lugar na sua história. Existe alguma coisa que eu preciso literalmente fixar. Não sobre ali areia, mas fixar sobre a rocha. O texto vai dizer, literalmente, no versículo 11, e o anjo do Senhor veio e assentou-se. Essa palavra assentou-se no original é iabache. Na verdade é iashabe. Iashabe significa 3 coisas. O anjo vem, se assenta. Iashabe significa 3 coisas. Primeiro, estabelecer. Deus vai estabelecer algumas coisas que estão totalmente sem rumo na sua vida. Deus vai estabelecer algumas coisas que estão totalmente sem rumo na tua história. E abaixe. Primeiro, estabelecer. Segundo, fazer habitar. Deus não é Deus de visitações apenas. Todos os homens que receberam apenas uma visitação não marcaram a história. Todos os homens que andaram com Deus, que habitaram no lugar onde Deus habita, estiveram na atmosfera onde Deus literalmente está. Esses marcaram a história. Prova disso, Jesus, no capítulo 17 de Mateus, o texto vai dizer que ele flutua. Ele flutua. E Moisés e Elias começam a conversar e Pedro pergunta: Senhor, podemos fazer uma tenda para vocês 3, uma para Moisés, uma para Elias, uma para ti, para que vocês possam permanecer aqui? Porque quem passa por experiências sobrenaturais, e não só por visitações momentâneas, por movimentozinhos, quem passa por experiências quer ficar, quer permanecer. E ali, literalmente, o texto está nos ensinando que o tempo de Moisés tinha passado, o tempo de Elias representando os profetas tinha passado. Estava na geração. A geração de Jesus é a geração que vai querer habitar, vai querer literalmente estar firmado junto com Cristo, no ambiente onde Cristo está. Primeiro, estabelecer. Segundo, habitar. Terceiro, casamento. Quando o anjo se assenta e abaixe, no original, é estabelecer, fazer habitar e casamento. Cristo não quer ficar com você. Entenda, quem fica é ser humano. É um pensamento do inferno isso. Cristo ele vem para casar. Se você está ouvindo essa palavra agora, eu quero dizer para você. Cristo ele veio para casar contigo. Ele veio para casar com você. E o versículo 8 vai dizer: enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Que negócio totalmente bizarro. Porque o ministério profético aqui vai começar 200 anos depois, querido. Com Samuel. Samuel iniciou o ministério profético. Moisés era protótipo de profeta. Miriam era protótipo. Mas o ministério, o ofício profético, começa em Samuel, 200 anos depois.
E Deus levanta o profeta, literalmente o texto está dizendo que quando você começa a orar, quando você começa a clamar, porque no versículo 7, o versículo anterior, vai dizer assim: e sucedeu que clamando os filhos de Israel, tudo que Deus quer ouvir é você clamar. Porque quando você clama, aquilo que era para acontecer 200 anos depois acontece no momento. Deus vai abreviar o tempo dessa situação. Clame a Deus. E o texto vai dizer que o anjo se assenta. E a palavra que aparece aqui é que Gideão estava malhando trigo no lagar. Olha só. Se assenta debaixo, esse carvalho, essa palavra carvalho, é Elá no original, que é o lugar, é um lugar comparado ao lugar onde Elias, ou Davi, matou Golias. Aqui, carvalho no original, a palavra que aparece aqui é Elar. Elar é o lugar onde Davi matou Golias. Entenda uma coisa: o anjo senta e fica tranquilo vendo Gideão malhando trigo. O anjo senta debaixo do carvalho e Davi, anos depois, Davi vai encarar um gigante lá. O que eu e você achamos que é um desafio, para Deus não é nada. Ele fica tranquilo. Olha que coisa linda. E o texto vai dizer que ele estava malhando trigo no lugar. E aí Deus decide levantar Gideão. Aí a Bíblia vai dizer que o anjo começa a conversar com o Gideão e fala assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí o texto vai dizer que Gideão vira e fala: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Olha a visão. Varão valoroso, o anjo falando, o Senhor é contigo. Aí no versículo 13, que é o versículo depois, o próximo versículo vai dizer assim: se o Senhor é conosco, o anjo, você sabe aqui que é a referência a uma pessoa, a um indivíduo, e a referência ao coletivo. O anjo se refere a Gideão dizendo assim: o Senhor é contigo. E Gideão transfere a responsabilidade para todo mundo. Gideão fala: se o Senhor é conosco, Gideão sabe que apesar da via da vitória vir por ele, ele não tem que ser egoísta. Literalmente. Por isso que ele fala: se o Senhor é conosco. Aí o texto vai dizer que Gideão vai fazer um teste com aquele anjo. Rogo-te, versículo 18, que não te apartes, olha só, antes que eu traga o meu presente. Geralmente a geração de hoje, quando vai pedir algo para Deus, fala assim: Senhor, se o Senhor está comigo, o Senhor vai me mostrar, vai aparecer um fogo, vai aparecer um terremoto, o Senhor está comigo, vai descer um anjo aqui, vai falar comigo. Não, Gideão falou: Senhor, se tu estás comigo, recebe a minha oferta. Se o Senhor estás comigo, fica, se o Senhor estás comigo, primeiro, fica aqui. Se o Senhor estás comigo, segundo, receba a minha oferta. E o texto vai dizer que Gideão literalmente prepara. Ele prepara uma oferta, dá para o anjo. O anjo recebe. Vamos entender? Esse anjo aqui é Cristo. Primeiro, anjo não recebe oferta nem adoração. João chegou no céu, foi dobrar os seus joelhos, os anjos falavam: não somos dignos, somente a ele adorarás. Segundo, o anjo aqui tem um cajado. Cajado só quem tem é Deus. É Cristo, ele é o sumo pastor da igreja. E o texto vai dizer no versículo 25 que Deus vai fazer uma exigência para Gideão. A exigência era: você já me ofertou? Benção, você me ofertou, Gideão. Agora toma o boi que é do teu pai, que é o segundo boi. Ele tem 7 anos. Ele tem 7 anos. E corta
o bosque que está ao pé dele. Primeiro, Deus só vai exigir o que já é do Pai. Deus só vai exigir o que já é do Pai. E aconteceu que na mesma noite o Senhor apareceu. Toma o boi que é do teu pai. O que Deus vai exigir de você é porque já é dele. Segundo, o texto vai dizer que o boi tinha 7 anos. No versículo 1 que nós lemos, o texto vai dizer que durante 7 anos os medianitas estavam afrontando os filhos de Israel. Durante 7 anos é afronta. Durante 7 anos é o boi. O tamanho do teu sacrifício tem que ser de acordo com o afronto que você está passando. O tamanho do sacrifício tem que ser de acordo com o afronto que você está passando. Aí o texto vai dizer que mesmo assim, Gideão fez. Ele derruba o altar, ele edifica um altar para o Senhor, e o texto vai dizer que ele sacrifica esse segundo boi. Aí o texto sagrado vai nos apresentar algo tremendo, porque a Bíblia vai dizer que Gideão... E nesse voto, nós vamos ver literalmente que Gideão vai dizer assim: se o Senhor é comigo, eu vou pegar um velo, vou botar no meio da eira. Primeiro, esse velo vai amanhecer seco, e a eira vai amanhecer molhada. O texto vai dizer que Gideão pega o velo, coloca literalmente na eira. Quando amanhece, o velo está encharcado, a eira está seca. Olha só. Aí Gideão vai fazer o outro voto dizendo: se o Senhor é comigo, agora vai ser ao contrário. A eira vai estar encharcada e o velo vai estar seco. A eira vai estar encharcada e o velo seco. Primeiro voto, o velo molhado e a eira seca. Segundo voto, a eira molhada e o velo seco. Essa palavra velo é estemi, que significa manto das costas. Literalmente, o que Gideão estava dizendo é: Deus, me encharca com a tua presença, me encharca com a sua água. Depois que Gideão recebe a efusão da glória, depois que ele é encharcado, o texto vai dizer que ele fala: agora, não só eu, mas como as pessoas que estão ao meu lado, ao meu redor, que elas vão ser impactadas, que elas vão ser mudadas, que elas vão ser saradas. Porque quem quer para você, quer para outras pessoas também. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, o segundo boi. Sacrifique-se, porque de acordo com o seu sacrifício vai vir a honra de Deus para a tua vida. Deus abençoe você, até a próxima em nome de Jesus.